bom dia a todo mundo que está aqui, todo mundo que está assistindo a gente nesse painel aqui desse videocast da Unesco Sochi Transcriativa. Eu sou a Cacá Renius, eu sou de Floripa, sou iniciadora do Caórdico e eu vou anfitriar essa conversa aqui, tentar extrair o melhor desse aprendizado. Eu sou uma mulher branca, estou com um macacão preto, com um colar feito por uma artista brasileira e estou com os cabelos aqui médios, um brinquinho pequeno. Vou apresentar todo mundo que está aqui, vou pedir para vocês fazerem a sua audiodescrição também. Mas me deu uma vontade aqui, antes da gente começar isso tudo, a gente fazer uma experiência que a gente faz, que são alguns minutinhos de coerência cardíaca, que foi uma coisa que eu aprendi lá no Instituto Amuta, que é um jeito da gente elevar a nossa frequência do coração mesmo, para ver o que a gente acessa aqui numa inteligência mais amorosa, menos cabeção, outras coisas que eu acho que eu posso contribuir mais. E o meu convite é a gente se conectar com algum momento, algum tempo e espaço da vida de vocês que vocês se sentiram muito amados. E aí eu queria que a gente fizesse agora esse momento de se conectar. O que era esse dia? O que estava acontecendo? Quem que estava com você? O que estava acontecendo ao redor? Quem que eram essas pessoas? O que você sentiu no seu corpo? Como é ser visto? Como é pertencer a algo maior do que a si mesmo para poder transbordar de algo que é natural para você, que é seu borogodó, sua purpurina natural? E aí eu queria convidar a gente para ficar um minuto com essa sensação. Bom, com essa qualidade de presença, porque eu acredito muito nessa liderança que está conectada com quem se é, com esse tempo e espaço, eu inicio aqui então a nossa lente sobre comportamentos, sobre um tema que é super intrigante, que é a liderança desnecessária. Mas para começar esse borogodó, eu queria perguntar ou apresentar a vocês, falar por que vocês são necessários, né? Porque de fato vocês têm uma relevância no mundo, fazem um trabalho incrível. E eu vou começar aqui apresentando a Bel. A Bel Isabel Sopa é uma curiosa pela vida e eterna buscadora de como viver mais com o borogodó. Então, a partir de contemplações e inquietações acerca das relações humanas vivenciadas na sua jornada profissional, ela cofundou a Brasileira Souvenirs, que é uma organização que tem como propósito colorir a vida e que procura ressignificar as formas tradicionais de gestão. Obrigada por estar aqui, Bel. Faz aí a sua chegança, a sua audiodescrição. Muito bem-vinda ao nosso borogodó aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia, ouvintes. Obrigada pelo convite. Eu sou uma mulher branca, loira. Hoje eu estou com o cabelo preso, com uma tiara verde, com um vestido bem colorido, também com o crachado rectal no pescoço e com uma unha de cada cor aqui, um tanto quanto colorida. Obrigada. Bom dia, Pedro. O Pedro, ele é um incentivador da criatividade e inovação voltada ao setor jurídico. Ele apoia as micro e pequenas empresas por ações realizadas no Sebrae. Ele é facilitador também de aproximação do ecossistema de inovação e entidades governamentais. Bem-vindo, Pedro. Bom dia, gente. É um prazer enorme estar aqui na Transcriativa, na base da Transcriativa, um momento em que eu aprendi um processo de mudança dentro da minha profissão, que é muito tradicional, a profissão do direito, né? Eu sou um homem branco, careca, uma calça jeans normal, assim, tênis, e aqui com o Hacktown também no pescoço, porque é um evento maravilhoso desse. É um prazer estar aqui com essa liderança transformadora, é uma honra, e eu espero que a gente possa fazer um grande evento aqui nesse podcast de hoje. Obrigada, Pedro. Você é Anderson Santos, ele é cofundador da WeSquad, uma empresa que luta contra as perdas evitáveis, com propósito para que os outros possam viver. Eu achei incrível. Fala um pouquinho sobre você e vamos ver como é que nossos mundos se encontram. Então, bacana, bom dia, agradeço a oportunidade de estar aqui, né, podendo estar conversando, trocar um pouquinho desses mundos. Eu sou um homem pardo, tenho 1,80 m, uso barba, cabelo curto, estou fazendo uma combinação de sapato com camiseta branca, né, e uma calça azul. Né, então, obrigado mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, eu ia começar de um jeito
Daí eu tô sentindo que essa conversa vocês vão ver que eu sou um pouco caótica mesmo nas minhas conversas, então se em algum momento vocês virem que eu viajei, mas o convite é pra gente focar na lente do comportamento e a gente se intrigar por que a gente acha, cada um na sua vivência, por que a liderança do formato que a gente enxerga hoje, em alguns lugares, hierarquizada, né, autoritária, centralizada, não funciona mais. Que outros jeitos que a gente tem de compor esse mundo, de fazer negócios, pode nos apoiar muito mais. A Bel tem um trabalho de autogestão incrível que está rolando lá na empresa dela. Bel, como é que tu enxergas essa nova liderança? O que você já tem experimentado, que tem funcionado lá e quais são os teus desafios? Bom, nessa trajetória de liderança, chega um lugar em que o peso é muito grande nas costas do líder, ou da líder que seja, né? E chega um lugar que, quando a pessoa está num processo de autoconhecimento e numa busca interna, ela entende que o seu papel não é mais tão relevante assim. Ou melhor, o nosso papel vai ser mais relevante quando os outros também se tornarem relevantes. E o que é mágico disso tudo é que, para as empresas, já existe uma metodologia que deixa isso tudo muito lindo, que é justamente a autogestão, seja a sociocracia ou a holacracia, e ela faz com que cada pessoa que faça parte desses círculos, brilhem também, assumam suas responsabilidades, assumam a sua jornada nesse processo. Então é maravilhoso, é muito lindo, e muitas vezes eu saio até mesmo de reuniões que provavelmente seriam chatas, e com a forma da facilitação, da autogestão, com os rituais das reuniões de autogestão, eu saio chorando, de emocionada, de como é lindo ver a construção coletiva e essa sabedoria co-criada. Pedro, o que você tem descoberto aí no seu... Então, eu vou falar de dois mundos, né? Eu vivo em dois mundos. Eu vivo no mundo da advocacia, que é um mundo bastante tradicional. Os escritórios de advocacia por si só, você já entra, já toma um susto, né? Você entra aquela balança lá no meio e tal. E ele é um ambiente hierárquico bem nessa linha do tradicional e da liderança por medo, né? E também vivo num outro ambiente, que é o Sebrae, um ambiente muito mais democrático, muito mais amplo, né? Uma corporação que trata do apoio da micro e pequena empresa. E o que a gente percebe é que essa mudança ela surge pelo próprio cliente, né? O advogado ele passa a ter que se transformar, e a liderança da advocacia passa a ter que se transformar exatamente porque o cliente passa a exigir isso também, né? E dentro das grandes corporações, como é o caso do Sebrae, o que a gente percebe é que essa nova liderança que está surgindo, ela não admite mais ter um papel único, né? Essa convivência conjunta e harmônica, né? Eu sempre digo que trabalhar dentro de uma instituição como o Sebrae é um grande prazer, porque a gente consegue entender melhor as peculiaridades do Brasil. Sebrae em Minas tem cheiro de pão de queijo, né? O Sebrae em Santa Catarina tem toda aquela imponência tecnológica, né? Isso é muito legal. E a gente começa a perceber dentro de um ambiente desse que a liderança precisa olhar para o lado, né? Essa liderança que vive, exige uma liderança com medo, em que o hierárquico inferior não consegue ter voz, não faz mais sentido nesse mundo transformado, né? Então acho que o que a gente precisa hoje mesmo é demonstrar para a liderança mais antiga e tradicional que essa liderança não faz mais sentido, especialmente pela nova geração que vem, os nossos filhos, né? A gente chama de geração Y, cristal, eles não admitem mais esse tipo de liderança. E essa confusão dentro das corporações um momento de pessoas mais antigas com essa nova geração que está surgindo, faz com que a liderança tenha que ser uma liderança holística, que olhe para o lado de uma forma muito mais organizacional e que não trabalhe o seu hierárquico inferior com medo. Muito pelo contrário, tem que dar voz para quem está chegando. Anderson, o teu universo é muito interessante. Acho que você pode contar um pouquinho desse contexto, o que é o Squad, né? E por que é tão importante o papel dessa liderança nesses momentos em que acontece alguma emergência, literalmente. O nosso mundo é muito o que foi colocado aqui. A gente tem uma variação dos dois cenários, né? Um cenário mais hierárquico, até porque o atendimento pré-hospitalar, a Resquad, ela vem para combater as perdas evitáveis, as mortes no sinistro de trânsito, que são totalmente evitáveis, são mortes que não deveriam acontecer. E quando acontece, ocorre um sinistro desse e a gente precisa agir, a gente vem de um formato militarizado, dos corpos de bombeiros no Brasil, né? Porém, nas concessionárias de rodovia, no SAMU, são civis. No entanto, a gente compactua desses protocolos, desses procedimentos, de modo que a gente precisa mesclar
as ações para que a gente consiga atender esse paciente. Então, a liderança, ela segue uma estrutura próximo do tradicional, no entanto, a gente busca a todo tempo a formação, a valorização de cada profissional, já que no cenário de atendimento pré-hospitalar é tudo reduzido. Você não está dentro de um local com luz, você não tem vários... É muito reduzido, são 3 profissionais, 4 profissionais. Então, cada um ele precisa atuar de maneira, não que independente, mas assim que ele identifique situações que o paciente pode perder a vida, ele agir. E esse formato de mescla, onde tem que ter um líder ali direto para que, principalmente as questões de segurança, ocorram de maneira sistematizada e todo mundo ali saia bem, esses profissionais eles precisam ter essa tomada de decisão, eles serem líder quando ele identifica uma necessidade de ação direta. Então a gente tem essa variação e está cada vez mais indo para esse caminho de que cada profissional ele precisa agir e não ficar só aguardando ali a posição, né? O comandante tem que, senão o paciente morre. Então é cada vez nesse caminho. Acho que é um bom gancho para a gente falar de uma palavra que tem a ver com a liderança desnecessária, que é a autonomia, que acho que as pessoas não sabem o significado da autonomia, pelo menos o que eu aprendi foi, a gente acha que autonomia é liberdade, cada um faz o que quer, e eu aprendi que é ter consciência das restrições, a importância das bordas, a importância dos acordos, e as tensões vão acontecendo à medida, os acordos vão acontecendo à medida que as tensões acontecem, a gente não tem habilidade, repertório ou disponibilidade para lidar com as tensões, com o que saiu do controle, porque eu acho que acho que o Borogodó tem muito essa... Como é que a gente lida com a impermanência? Porque a única certeza que a gente tem é que as coisas vão mudar e que a gente vai precisar aprender. Então, vou puxar aqui um lado da cultura de aprendizagem, que é a área que eu atuo, e eu vejo muito o papel da liderança, não mais como um provedor da aprendizagem, e sim como o cara que media. Então, vamos supor, a gente fez uma festa. Eu não posso garantir que as pessoas vão se divertir, que elas vão comer, que elas vão conversar, mas eu posso criar as melhores condições para que isso aconteça. Então, a gente fala muito do design não como um acaso, mas como ser mais intencional. Então, como que eu cuido desse sistema, desse ecossistema, para cultivar para o que eu quero que aconteça. Então, se eu quero que tenha mais segurança, que eu tenha menos mortes, que eu quero que as pessoas tenham mais autonomia para tomada de decisão, ou quero que as pessoas sejam mais, eu não sei na parte jurídica como é que eu amarro, mas você pode fazer isso, mas já tem, né, advogados colaborativistas, justiça restaurativa, já tem outras formas da gente estar de contestar o status quo. Então, eu vejo esse papel de como que a gente cria condições de cultivar o que a gente quer que nasça, que brote, né? Então, acho que o líder, só a semente não dá, né, Bel? A gente vai precisar de a complexidade é imensa, né? O que te vem quando eu te falo isso? O que me vem à mente é uma receita desde a autogestão, da permacultura, de povos originários, que é observar e interagir. Então, a partir do momento em que eu olho para um sistema ali, para uma comunidade, e pode ser que eu queira uma coisa, que eu acho que esse é o remédio, mas eu preciso observar e ver qual que é a necessidade dessas relações, dessas interações. Então, a partir do momento que a gente observa, pensa, entende o que é o meu desejo, o que é melhor para a comunidade, e a partir dali, sim, porque muitas vezes o líder é o líder que tem a autonomia para propor algumas questões, para propor algumas, até mesmo contratações de consultoria, algumas questões nesse sentido, propor alguns rituais, aí sim, propor medicinas, né, que vão ajudar essa comunidade a poder prosperar e se relacionar melhor. Nossa, eu quero aproveitar essa fala da Bel aqui, porque eu acho que algumas palavras surgem, né? Tem uma certa liberdade, eu acho que essa é uma palavra importantíssima dentro de uma corporação, dentro de qualquer espaço em que a gente trabalha em comunidade, né? Porque o líder, ele tem um papel fundamental nesse sentido, né? Porque, veja, se você tem uma liderança hierárquica, normal, como é normal em alguns casos, como o nosso colega colocou, acaba acontecendo aquele problema de silos. Então, se eu tenho uma corporação, eu tenho um departamento jurídico que é totalmente isolado e elabora contratos apenas. Do outro lado, eu tenho a área de marketing que não conversa com o departamento jurídico, porque marketing não é jurídico e jurídico não é marketing, né? E eu acho que o papel da liderança transformadora é nessa linha. É de demonstrar que hoje toda e qualquer profissão interna ou externa, ela tem que ter uma característica multidisciplinar. Não adianta você dizer eu sou advogado e, portanto, eu só vou tratar de direito.
né? Eu tenho que conhecer de técnicas colaborativas, eu tenho que saber de metodologias ágeis para poder executar a minha profissão, que é o meu core business. E o papel da liderança está nesse sentido, ao meu ver, né? Eu acho que hoje, se você tiver uma liderança hierárquica numa corporação de grande nível, como é o caso de um Sebrae, por exemplo, ou como é um caso de um grande escritório de advocacia do qual eu participo, você não consegue ter o acesso a grandes coisas, como, por exemplo, o jovem que está chegando. Veja, na advocacia hoje, talvez o grande desafio seja a gente transformar aquilo que é repetitivo em tecnologia. Porque o advogado ainda acha que a tecnologia, de alguma forma, vai o substituir, né? Quem é que vai trazer tecnologia para o escritório de advocacia? É o jovem. E hoje, o jovem ele é utilizado como um escraviário. É aquele que serve o cafezinho, mas pode ser aquele que vai transformar. E se a liderança não estiver atenta àquilo e continuar a manter uma estrutura hierárquica para dizer que ele vai ser sempre o líder e que eu não vou ter um substituto para aquela estrutura, com certeza eu não vou conseguir evoluir nesse processo de transformação. Seguindo, vou aproveitar o gancho também aqui, né? Esse estímulo que o líder ele tem que promover nas equipes, por exemplo, nas equipes de emergência, ele tira ali o profissional que está atuando na ambulância de apenas, não apenas, acho que essa não é a melhor palavra, mas ele não está ali para fazer a assistência isolada do paciente, principalmente quando já ocorreu o sinistro de trânsito, mas ele deve colaborar até por responsabilidade social com a comunidade de como prevenir esses sinistros que ocorrem. Então, o líder, na área de urgência e emergência, isso na sociedade no todo, por exemplo, a gente colaborando com a formação de crianças em primeiros socorros, já aprende desde cedo como evitar um cenário que hoje tira mais de 1,3 milhão de pessoas no mundo. No Brasil, a cada 13 minutos, uma pessoa morre no sinistro de trânsito. Então, não é um número para a gente simplesmente... é porque chegou a hora. Não chegou a hora. Se a gente for colocar numa idade de 18 a 45 anos, é a principal causa de morte. É o trauma. Então, ela bate, inclusive, neoplasias, doenças cardiovasculares, que quando você compara num grupo de idade acima de 65 anos, ela é a primeira causa, mas... Entende? Então... Esse comportamento, o líder, ele tem que avançar, ao meu ver, ao aspecto técnico de como atender, como cortar um veículo e tirar um paciente, como realizar uma reanimação cardiopulmonar. Ele precisa estimular esse comportamento de que todos têm uma responsabilidade para fazer o a mais, por mais que a saúde ela siga uma linha muito hierarquizada. Por mais que seja, então tem que ter esse comportamento para a gente fazer a mais, para a gente mudar esse cenário que não dá para aceitar, né? Imagina numa emergência, alguém tipo, vai você, não, é tu. Deixa que eu deixo. Deixa que eu deixo, né? No caso de que precisa agir prontamente, me chama muita atenção, né, a tua atuação, porque é isso, né? Quando tem a emergência de um sinistro que ocorre, e tem um fenômeno da emergência que a gente fala dos espaços que a gente dá para a inovação acontecer. As pessoas querem a inovação e não querem correr o risco da inovação. Não tem espaço para o erro, não tem espaço para experimentação, não tem espaço seguro de conversa, de falar, eu não sei, eu preciso aprender. Esse líder, né, como é se sentir desnecessário, né? Tem uma mestre minha lá da arte de anfitriar que ela fala descansar na sua insignificância. E eu tenho percebido isso, eu sou mãe, né? Então eu exerço uma liderança sobre uma criança, né? E qual o tipo de influência que eu quero exercer sobre a minha filha? Como que ela olha pra mim? Eu não quero que ela tenha medo de mim. Eu quero que ela respeite. Eu também olho para minha filha como uma pessoa, né? A gente fala, crianças são pessoas, né? Se a gente também vem com uma arrogância de achar que sabe mais porque eu sou mãe ou porque eu perco a oportunidade de aprender com a minha filha, que ela tá muito mais próxima da fonte do útero, né, do universo, com aquela pureza, sem aqueles medos, espontânea, empreendedora, viva, aprendendo. Eu falo, a minha filha, tudo que a gente ensina lá na escola da cultura de liderança, que os líderes querem aprender, se a gente parar um pouquinho, olhar para as crianças, como elas se organizam, como elas fazem amigos. Você já viu como as crianças fazem amigos no parquinho? Não, elas falam, oi, qual é o seu nome? Você quer ser meu amigo? E aí, tipo, deu. Deixa eu fazer uma provocação aqui. Quando você fez o exercício, sabe qual foi o lugar que eu estava? No útero da minha mãe. Nossa. Claro, não tem lugar melhor no mundo para estar.
Não é verdade? E eu acho que a primeira liderança que existe na nossa vida é a da nossa mãe. Né? Se a gente, e aí é como eu digo, assim, a gente está falando de liderança em corporações, lideranças hierárquicas, lideranças transformadoras, como nossa colega, mas a verdade é que o mundo está se transformando. Né? Eu acho que a sociedade como um todo, ela passa a exigir das corporações aquilo que ela está exigindo na sociedade. Há 10 anos atrás, uma mãe bater num filho era natural. Né? Hoje isso mudou completamente. Por quê? Porque a liderança começa dentro de casa. Né? A primeira pessoa com quem você vai trabalhar em hierarquia é a mãe. E veja, não há democracia lá. Né? O que existe é uma monarquia absolutista, né? De uma forma muito coerente. Então, quer dizer, essa geração que surge, eu acredito muito nessa questão. Assim, eu acho que a gente vive uma transformação da Terra como um todo. Né? E a cada geração que surgem gerações mais evoluídas espiritualmente. A gente tem falado hoje, por exemplo, de uma revolução sexual, o que é natural para minha filha. Minha filha tem 12 anos e fala, meu Deus, aquela menina gosta daquela menina ali. E tá tudo certo. Né? Isso na nossa geração já era algo tabu. Então, quer dizer, a gente já está vendo uma evolução espiritual que acaba obrigando todas as empresas a se adaptarem nesse sentido. E todo tipo de liderança passa por isso. Eu acho que essas jovens que estão chegando, com essas mães maravilhosas que existem, não tenho dúvida nenhuma que vão transformar o mundo, porque elas estão aprendendo a liderança por inspiração. É uma liderança por inspiração, não é por medo. E o medo faz com que grandes corporações não consigam se transformar. A gente fala tanto de transformação digital, e está aqui do nosso lado Alex Lima, né, que para mim é a fera da transformação, e quando a gente começou a falar em transformação digital, ele já estava falando de criatividade, que é muito maior do que digitalização. Né? E a gente está aqui ainda nas corporações tentando falar de transformação digital, a liderança tentando esquecer esse negócio, como é que faz? Será que eu vou ser substituído ou não? Mas espera aí, e a criatividade? E o líder que é criativo, será que esse cara vai ser substituído de alguma forma? Será que mesmo a inteligência artificial vai ter capacidade de substituir um líder criativo que conecta pessoas? Acredito que não. Eu acho que esse é o ponto, né? Eu queria falar sobre uma coisa que quase ninguém fala, que tem a ver com as nossas tomadas de decisão, que são as emoções, né? Não é que não fala, a gente quase não valida. E aí eu queria que você trouxesse os teus sentimentos, acho que a gente aqui... Porque vocês fizeram uma transição, né, na organização, né? Vocês saíram de um, que eu acho que é desafiador. Uma coisa é começar um negócio que a gente já quer implantar a autogestão, a gente já traz princípios, já parte. Mas teve uma transição, teve sentimentos que envolveram, inclusive, talvez medo. Como que foi? Como que é pra você hoje? Enfim. Então, gente, eu queria mandar um beijo pra minha terapeuta. Eu também, quero aproveitar, então. Gente, sério, assim, realmente, eu não consigo visualizar. Eu sempre me pergunto, a transformação ela acontece onde antes, se ela é concomitante, se é primeiro no líder e depois na organização, ou se a organização estimula. Antes eu achava que era primeiro só no líder, hoje eu acredito que uma coisa estimula a outra, né? Mas se a líder também não parar para olhar para si, e é muito a tua fala de antes, o que a gente precisa mesmo é desaprender. Né? O adulto precisa desaprender e olhar para a criança, estar presente com a criança. Tem uma fala aqui na integração da empresa, lá da Brasileira Souvenirs, que toda pessoa que entra na empresa ouve essa frase do Paulo Freire, maravilhoso, que é: o erro é uma forma provisória de saber. Né? Então, eu amo demais essa frase, ela representa muita coisa e ela se conecta com a questão do medo também. Né? Então, com medo, a criatividade ela fica no chão. Então, quanto mais a gente puder criar um ambiente de segurança psicológica, é muito bom. Mas o líder precisa primeiro ter olhado para a sua própria segurança psicológica, precisa ter desbravado isso. Essa transição não foi simples, mas ela é necessária quando a gente está se observando e a gente entende que chegou um momento que eu olhei e falei, cara, eu e minha sócia, né, a Jana, não tem outro caminho, é esse. Infelizmente a gente estava juntas, as duas sentindo a mesma questão, e é esse o caminho. E quando descobrimos mais ainda que existiam metodologias prontas e lindas e maravilhosas para isso, que inclusive podem ser flexíveis de acordo com os acordos que criarmos em conjunto, nossa, aquilo foi um verdadeiro presente. Não só para a gente, enquanto líderes, quanto para a equipe e para o mundo, de verdade. Porque é impossível você não levar para casa, também para suas famílias, essas formas mais colaborativas e mais presentes de existir e de ter as relações.
né? Então, mas foi difícil pra caramba. Bem difícil. Isso não quer dizer que não valeu a pena, faria tudo de novo e continuo fazendo, né? Eu fico imaginando nos primeiros socorros o que as emoções são capazes de influenciar, né? Uma tomada de decisão. Muita. Ela te bloqueia, até porque quando você tem medo em excesso, é natural a gente ter, né? Faz parte do ser humano todos essas emoções. No entanto, quando a gente não consegue ter um controle emocional durante uma situação de estresse, como é urgência e emergência, principalmente quando você sabe que do outro lado tem alguém que está em risco de morte ali, por vezes criança, para quem é pai, eu sou pai de 2 crianças, então isso exige um saber melhor da gente conduzir isso, tanto para atender essas pessoas que estão ali na sua pior condição, no seu pior momento, quanto também na sua própria saúde mental. Então, a segurança mental dos profissionais, principalmente de urgência e emergência, ela vem crescendo cada vez mais. E aí eu também acredito que os nossos filhos, eles serão esses profissionais do futuro. Então, nós temos também mais uma responsabilidade em conduzir, ser o exemplo de conduzir essas crianças para que a gente diminua, ou o ideal seria acabar, mas é absurdo, por exemplo, os índices de suicídio, né? Então, esse controle emocional para a gente conseguir ajudar alguém, ele é fundamental. Então, esse desenvolvimento dos profissionais, das pessoas como um todo, isso serve para a vida da gente, relação amorosa e tudo mais. Então, assim, na tomada de decisão, na emergência, na urgência e emergência, você precisa você tem que estar treinando sempre essa questão das emoções. E tem erros que são inadmissíveis no teu caso, né? E isso é importante também, traçar quais são os erros que a gente não aceita, né? Porque nesse caso é questão de vida ou morte mesmo, exato, né? Então... A gente costuma dizer assim, ó, uma analogia, sem desmerecer, mas a gente, nos treinamentos com as equipes, a gente costuma dizer assim, e foi uma fala até de um militar de Santa Catarina, um padeiro, se ele errar uma fornada, é uma fornada. Não mata ninguém. Se a gente errar uma decisão, você é um pai de família, é uma mãe de família, é um filho de alguém. Então, exige assim como todas as profissões, mas você tem uma obrigatoriedade de se manter, porque a tomada de decisão é sempre sob muito estresse e com tempo muito pequeno, né? Eu ia colocar um ponto importante e fazer uma conexão com o que os 2 colegas colocaram, porque isso tem muito a ver com direito, né, de alguma forma, mas um direito muito mais amplo do que esse direito tradicional que a gente vive. Porque tudo que a gente está conduzindo aqui tem a ver com condutas éticas, né? E toda vez que a gente fala assim em ambiente de corporação, né? Vamos elaborar um código de ética, e eles contratam um grande advogado para elaborar um código de ética. Eu gosto muito da fala do professor Clóvis de Barros, né? Que diz assim, olha, eu fui contratado por uma grande corporação para fazer, mas eu disse que não dava, né? Porque ética, ela só se constrói pelas pessoas que estão ali. Então a gente está nesse podcast hoje, a gente estabelece uma conduta ética e daqui para frente, em diante a gente vai conduzir. E tem muito a ver com essa fala hierárquica. Gente, no Sebrae eu lido com licitações. E eu sempre digo o seguinte, licitação e inovação não andam juntos. Sabe por quê? Porque licitação não pode errar. E inovação você tem que errar. Steve Jobs não chegou no iPhone na primeira tentativa, né? E certamente não chegaria, né? Então, como que a gente vai fazer numa estrutura hierárquica necessária, que é isso que a gente está colocando aqui, criar por dentro e hackear esse processo de liderança inovadora, né? Porque é óbvio que a questão da hierarquia necessária, ela vai continuar, né? Em alguns casos, obrigatoriamente eu vou ter que ter hierarquia. Mas como é que eu consigo construir líderes que podem trabalhar dentro dessa hierarquia de uma forma mais humana, né? Trazendo essa conexão entre as áreas e dizendo, peraí, Pedro, você é advogado, você não vai cuidar só da licitação. Você vai ajudar a construir esse processo. Você vai fazer esse processo junto com a área técnica. E aí você vai construindo, a partir dali, modelos que são hierárquicos, sim, mas que dão a oportunidade de você trabalhar de forma multidisciplinar. E aí a liderança por inspiração, é isso, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar bem essa questão. Na arte de anfitriar conversas, que é uma comunidade que eu faço parte, de ter conversas significativas, tem um dos princípios, que é a liderança compartilhada. E princípio não é acordo. Princípio é fenomenológico. Eu observo que, nessas condições, as
coisas têm uma qualidade intrínseca ali que é muito valiosa, assim. Então, assim, a hora da emergência ele que vai atuar, ele vai liderar, não tem a menor condição, eu vou cuidar de outras coisas. Eu acho que, então, liderar pra mim hoje, viver, acho que a gente tá se encaminhando pro final, tipo, como que a gente apoia as pessoas que vocês já aprenderam pra apoiar, da gente tornar essa liderança. Então, quando alguém fala liderança humanizada, me dá um arrepio, porque assim, cara, tudo é humano, na real. Tudo é humano. A gente que foi desconectando da natureza, da essência das coisas. Errar é humano, acertar também é humano. Brilhar também é humano. Ser borogodudo também é humano, cara. Ser potente é humano, assim. Então não dá pra ficar... liderança humanizada parece que é aquele que fica passando pano. Não, cara. Não. E a gente é necessário, sim. A gente precisa das lideranças. Tem o livro do Seth Godin. Ele fala, né? Eu preciso que você lidere. Alguém vai puxar. Mas é isso. Eu acho que é um pouco do que a gente faz, assim, né? A gente vai, abre espaço e puxa mais alguém. A gente vai, abre espaço e cria condições para que as pessoas colaborem, porque elas querem contribuir. E aí, fechando aqui, passando para vocês, eu aprendi com uma facilitadora incrível, que ela diz que o melhor facilitador, o melhor anfitrião é aquele que não aparece. Então, quando eu fizer um bom trabalho de facilitação, que eu vou tirar o melhor da inteligência do grupo, é onde eu vou aparecer menos, porque eu dei voz pro grupo. Isso é tão precioso. Então, o meu trabalho, ele é enriquecedor nesse sentido, porque tipo, eu também estou aqui anfitriando um espaço de não saber. Exato. Eu sou desnecessária, vocês com certeza teriam feito esse trabalho sem mim. O que eu estou fazendo é potencializando aquilo que vocês já são. Então, eu posso ser descartada? Posso, mas eu posso potencializar vocês, e é isso que eu quero fazer. Então, assim, o que você... Não é dica, porque eu não acredito em conselho, porque é tua visão de mundo, como tu percebe, mas da tua experiência, acho que da tua primeira pessoa, como a gente veio falando assim, o que... Boas notícias. O que é possível? Como começar? Tipo, mínimo passo elegante. Como que a gente consegue criar uma mínima possibilidade de sair de onde a gente está? É de graça. É uma coisa que a gente faz... Porque... Na verdade, assim, é muito caro algumas questões, né? Que vem soluções caras, as pessoas acreditam no que é caro, né? Lá na Brasileira, nós temos há muitos anos já um ritual que chama abertura de coração, que é um lugar de acolher o que as pessoas estão sentindo. Então, é um lugar que todo mundo dá voz e o líder também fala como está se sentindo, né? Claro que não necessariamente todo mundo precisa contar todos os detalhes, mas é um ambiente que cria-se uma conexão muito bonita, muito legal. E é de graça, a gente basicamente senta em roda com o bastão da fala e cada um fala como está se sentindo. Então, todo mundo tem voz, todo mundo é ouvido e a gente... E é criado esse ritual a cada 15 dias. E é importante também sustentar esses rituais, né? Não adianta fazer só uma vez, depois outro ano mais uma vez. Mas ouvir, dar voz às pessoas, entenderem que elas têm voz, elas mesmas, e estimular para que elas entendam que elas também têm as próprias respostas. E fazer perguntas para essas pessoas, porque muitas vezes elas vêm para o líder já acostumados nesse lugar para fazer a pergunta. E se o líder responder com uma outra pergunta, a pessoa, de vez em quando, nossa, é verdade, nossa, é verdade, nossa, é verdade. E assim, aos poucos, a gente vai construindo. Não existe uma fórmula pronta, né? Varia muito de comunidade para comunidade, de organização para organização, mas o básico está ali e é de graça. Acho que é isso. Gente, eu só vou acompanhar nesse caso, né? Porque realmente, assim, dentro do Sebrae, a gente acaba não implementando regras como essa tão boas. Até por ser uma entidade ainda burocrática, hierárquica. Mas eu acho que na fala dela, o mais importante, o que é? É você conhecer o teu colaborador. Né? Você conhecer a essência daquela pessoa. Porque muitas vezes, né, em que o colaborador seu acaba não entregando aquilo que você quer, não porque ele não está numa condição profissional adequada, mas porque talvez, pessoalmente, ele esteja com algum problema. E talvez você conhecendo melhor aquela pessoa, conhecendo quais são as habilidades psicológicas dela, você vai facilitar muito a sua entrega. Né? Eu confesso a você que essa dinâmica eu já quero aplicá-la no Sebrae e vou começar imediatamente, porque é de graça. Então... Não tem licitação, né? Não tem licitação, a gente já faz uma dispensa, né? Mas, de qualquer maneira, assim, são dinâmicas como essa, sem dúvida nenhuma, que demonstram quem são as pessoas com que você trabalha. Porque é como a gente falou aqui, a liderança é humana, todos são humanos, né? E eu acho que a humanidade, ela exige esse tipo de relacionamento externo ao profissional. Senão você vira uma máquina, você vira Charlie Chaplin em tempos modernos, né?
torcendo os parafusos e tal, e no final das contas você não consegue executar aquilo que você quer com o seu coração, você executa com a sua razão, né? Eu acho que a gente começar a utilizar, colocar o coração, a emoção para dentro da corporação, para dentro daquilo que a gente faz, é muito mais bonito do que a gente trabalhar apenas com a razão, que muitas vezes é importante, sem dúvida nenhuma, mas eu entendo que se a gente fizer uma miscigenação de pessoas, a gente conseguir trazer a diversidade para dentro de espaços corporativos, fazer com que essas diversidades tenham a voz de alguma maneira, eu não tenho dúvida que indicadores vão aumentar, né? Então a gente vai falar de matemática, mas ao mesmo tempo a gente vai falar de amor. Eu acho que esse é o grande ponto. Eu sempre comento, né? A área da saúde é gente cuidando de gente, mas a gente percebe de uma maneira até triste que por vezes está se perdendo essa humanização, né? Às vezes do próprio paciente, às vezes do colega, então se tornando uma máquina mesmo. Eu preciso treinar isso daqui porque eu tenho que tirar o cara ali de cima, eu tenho que cortar o veículo. E no final das contas a gente deixa de olhar para nós, né? E a própria equipe às vezes não tem para onde correr. É uma equipe. Se um não fizer, não tem outro para fazer, né? Então essas questões da humanização, principalmente dos profissionais, e olhar o propósito, porque quando você olha os profissionais que atuam, por exemplo, né, na urgência e emergência, ele está ali basicamente pelo propósito, ele está ali pela vida de outra pessoa que ele não conhece, né? Então, associar, mostrar novamente para, às vezes, esses colaboradores, o líder mostrar novamente para os colaboradores que o propósito, que é o que move ele, que faz ele sair no Natal, no Ano Novo, no feriado, no Dia dos Pais, tá, plantão lá, com essa paixão e essa humanização, olhando para ele, inclusive, né? Senão a gente cuida de todo mundo e não cuida da gente, né? Então, o líder, ele precisa estimular, porque como colocado, todo mundo tem algo a contribuir, todo mundo tem que cocriar, a gente tem que aproveitar, não tem porquê, né? Muito lindo. Tem uma coisa da arte de anfitriar, gente, é minha religião, né? Porque são práticas, não são coisas que estão dadas, são coisas que a gente precisa praticar, né? E aí fala muito dessa coisa de mandar os heróis pra casa, que nem tem mais super-herói sozinho, então hoje é Quarteto Fantástico, Liga da Justiça, porque é humanamente possível a gente fazer as coisas, a gente não quer fazer nada sozinho, a gente precisa de comunidades, né? Então acho que pra gente ir meio que fechando, porque a gente falou muita coisa de razão e emoção, toda inteligência, ela é emocional. A gente se emociona, o cérebro que se emociona aprende. E as coisas que a gente mais aprende são aquelas que nos marcam, nos conectam, eu vou comentar, eu vou revisitar, eu vou lembrar. Então, é razão e emoção. Uma coisa não pode existir sem a outra, né? Então, como é que a gente vai fazendo um mundo mais integrado? Como é que a gente vai juntando mais gente do que ir separando? Eu acho que essa coisa de separar que ferrou tudo, que causa dor, que causa sofrimento, e a gente foi se colocando em caixinhas, que eu acho que é uma visão muito errada da complexidade. Vamos dividir em caixinhas, não, a gente perde a visão do todo, né? É uma visão muito reducionista. Então, acho que é isso, acho que esse papo foi incrível, eu me senti muito lisonjeada de anfitriar aqui com vocês essas conversas, encontrar pontos de convergência, chamar mais pessoas para compor essas coisas, equilibrando, né? Achei lindo que ficou um negócio feminino, masculino, né? A gente começou... acessamos as nossas emoções, a conversa foi para esse lugar, e também confiei no meu borogodó, porque senti que doida. Outra coisa que eu mudei aqui também, que a gente começou falando dos patrocinadores, eu falei, eu vou mudar para o final, a gente é designer de conexões, e eu acho que esses minutos iniciais, quando a gente abre uma audiência, que a gente chama a atenção das pessoas, ela é muito valiosa, e sim, os patrocinadores são incríveis, eles nos apoiam a fazer esses movimentos, mas eu quis experimentar aqui, então eu quebrei um pouco do protocolo, para a gente experimentar, e eu acho que o que a gente está fazendo aqui é encorajando as pessoas a serem mais ousadas, mais autênticas, acho que a gente está numa onda de autenticidade, não tem borogodó sem autenticidade. E não tem nada que eu tenha vindo fazer nessa existência do que ser eu. Eu não vim fazer outra coisa aqui. E você falou uma coisa que eu acho que é perfeito, que tem a ver com, de novo lá do Art of Hosting, o propósito é o líder invisível. Essa é a liderança necessária. Quando a gente tem... Eu sei o que eu estou fazendo aqui. E eu não vou dar conta sozinha. Então, de novo, a comunidade, como é que a gente faz as boas perguntas, como é que a gente, enfim, navega nesse rolo todo que vai mudar.
Vai mudar, daqui a pouco a gente já tá daqui a 10 minutos essa história aqui já tá defasada. A gente já entendeu, teve uma intervenção aqui no Hackathon que a gente falou, caraca, não é mais isso. E a gente ter tranquilidade que não tá cravado em pedra. Porque isso aqui tá vivo, a liderança ela também é viva, o processo de aprendizagem é vivo, a cultura de aprendizagem aprende, né? Então que a gente possa aqui, enquanto indivíduos, sermos boas pessoas, na nossa casa, para as nossas famílias, para os nossos amigos, para as nossas comunidades, para os nossos negócios, para o mundo que a gente vive, que eu acho que assim a gente vai conseguir se movimentar. Então agora a parte que todo mundo espera, que são os patrocinadores. Vou falar então, quero de verdade agradecer, porque a gente sabe que alguém precisa financiar a transformação. A gente fala, mas quem vai pagar? Alguém tem que pagar isso. Alguém vai pagar essa conta, e é maravilhoso. Eu quero de fato agradecer aqui, primeiro, todos vocês por estarem aqui, agradecer a Transcriativa, né, Unesco Soft Transcriativa, que é essa potência de Borogodó maravilhoso. Então a gente é muito grato a Arcombio, Embratur, Lopes Marketing, TV Cultura Mineira por nos apoiar aqui para que esse movimento aqui aconteça. Obrigado, TV Cultura. Obrigada pelos pães de queijos maravilhosos que eu tenho consumido aqui. Agradecer de verdade, assim, que a gente possa cada vez mais ser comunidade. E aí, o que eu aprendi aqui, nesses últimos 2 minutos que eu tenho? Como é lindo juntar universos e conversar. Eu tava apavorada no começo, assim, porque a gente sabe que deu umas coisas, né? Acontece isso, tira daqui, bota daqui, evento é isso, as coisas estão vivas, acontecem. E é muito lindo confiar nas pessoas. As pessoas, elas só precisam se encontrar, elas são incríveis. Né? Então é que a gente possa fazer mais disso. E outra coisa que eu acho que eu já falei bastante, né? Acho que a gente pode encerrar, mas eu acho que ela falou uma coisa só para fechar, que eu nunca fecho, eu sempre vou abrindo mais caixinha. Dos rituais, que eu acho que é fantástico, que a gente acha que o que vai mudar é um novo vídeo, um novo PowerPoint com um design diferente, e são os rituais que até hoje fizeram que as coisas evoluíssem. Olha para a cultura, olha para as religiões, olha para o futebol, olha para o carnaval. A gente só é porque teve algo que era sagrado. Era o rito, era o bumbo, era o tambor. Então, assim, a pergunta é, para ficar aqui, não é para responder, é para a gente levar para casa. O que a gente quer que permaneça? As mudanças vão acontecer, a Maturana fala muito isso. Então, o que a gente não quer que mude? O que a gente não abre mão? Eu acho que a gente trouxe um negócio que foi bonito, que foi a questão, no fundo é o afeto, no fundo é a amorosidade, no fundo as pessoas querem isso, porque no fundo a gente quer se emocionar. Então, que a gente não perca isso, eu acho que é o jeito mais lindo que a gente vai ter de influenciar as pessoas no sentido, se fizer sentido também, né? As pessoas pegam o que servem para elas. Mas eu acho que é isso, assim, a gente, consistência, coerência, e aí eu acho que a gente vai conseguindo modificar algumas coisas. Acho que agora eu encerrei. 11h45. Obrigada, pessoal, por estarem aqui comigo, contar essa história. Obrigada.